Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam bem-vindos para nosso comentário, nossa leitura do Evangelho, procurando nos trazer uma interpretação para os nossos dias, né? Procurando colocar o Evangelho nas nossas vidas de uma forma que tenha sentido, de uma forma que tenha utilidade, de uma forma que fique bem clara para nós, dissolvendo as dúvidas, dissolvendo as divergências de interpretação que surgiram para atender a interesses diversos que não foram interesses defendidos pelo próprio Cristo. O Evangelho, né, que é o nosso, por assim dizer, manual de instruções, nos foi deixado como orientação, nos foi deixado como um guia, um norte a seguir, a fim de que nós, seguindo o exemplo de Jesus, procurando viver em nossas vidas, né, tudo aquilo que Jesus procurou nos mostrar, vivendo também em sua passagem pela terra. O Evangelho é para nós, portanto, um caminho para a iluminação, uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de autoiluminação, para todos nós que escolhemos, assim, nos libertarmos das amarras que nos prendem à vida material de alguma forma, as nossas más tendências que buscamos corrigir, que buscamos, né, modificar, a fim de que se transformem em boas tendências. A luta que nós empreendemos a cada dia contra o orgulho, contra a vaidade, contra o egoísmo, que nos impede de amar verdadeiramente, que nos impede de compartilhar com os nossos irmãos o que a vida pode nos proporcionar de melhor, as alegrias, as felicidades, que através da caridade, né, se espalha entre todos aqueles que estão próximos de nós e, por consequência, né, como uma onda, né, vai se propagando mais e mais distante, né, sem que possamos medir aí o seu alcance. Então, hoje, vamos tratar de mais um tema do Evangelho, que é o homem e a sua cruz. Pois assim como Jesus carregou uma cruz, né, nós também carregamos uma cruz. Mas nesse caso, hoje a gente vai procurar entender as palavras de Jesus no seu verdadeiro significado e não no significado literal, né? Uma cruz não como um madeiro, né, que fisicamente nós poderíamos estar carregando e vendo aquilo apenas literalmente como um peso, né, que poderia ser deixado de lado, né, e seguir-se em frente como se ele não existisse. Aqui a gente procura o sentido profundo, o sentido verdadeiro, o sentido que essa cruz tem em nossas vidas, né, como um caminhar, né, essa cruz em nossas vidas como algo que representa o nosso dia a dia, a nossa evolução e tudo aquilo que a gente carrega, né, nessa caminhada. Bom, então, hoje nós estamos aqui excepcionalmente, né, pois neste horário, aos domingos, é o seu João Braga que faz essa apresentação do Evangelho. Mas eu diria que
assim como alguns apresentadores de jornais às vezes se afastam e outros chegam para substituir na apresentação, nós estamos mais ou menos aqui, né, fazendo essa função, né, uma substituição temporária, sendo que no próximo domingo retorna aqui o titular deste horário, desta cadeira. Então, antes da gente tratar propriamente do nosso tema, da nossa leitura do Evangelho, versículo por versículo, como é a proposta para essa apresentação, façamos uma prece, né? Agradeçamos assim a Deus pelo dia de hoje, agradeçamos pelas nossas vidas, pela própria existência que Deus nos facultou, agradeçamos por esta reencarnação, por todas as lutas, por todas as provas, por todas as concessões, por todos os alívios que Deus nos concede, por todas as pessoas que encontramos, que reencontramos, que fazem parte das nossas vidas, dos nossos círculos familiares e de amigos. Agradeçamos por tudo isso. E roguemos a Deus, roguemos a Jesus, que o Evangelho de luz do Cristo chegue aos nossos corações, para nos tocar, para nos envolver e vá até as nossas mentes, favorecendo novas resoluções, favorecendo novas decisões, favorecendo as escolhas corretas pelos caminhos retos do bem, do amor e da caridade. Que assim seja. Então, como disse, o nosso tema de hoje é o homem e a sua cruz. No Evangelho, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, e os versículos que vamos tratar hoje são os versículos de 24 ao 28. O principal e o que encerra o nosso tema de hoje está logo no versículo 24. Eu, antes de mais nada, faço uma pequena advertência, que existem versões diferentes, né? Existem traduções diferentes e que, por isso mesmo, podem haver diferenças nas palavras que são utilizadas, né? Conforme a editora, conforme o tradutor. Então, por mais que esse aqui que eu esteja lendo, né, não coincida, se alguém estiver acompanhando com um livro também, não coincida exatamente em todas as palavras, a ideia certamente é a mesma, a mensagem certamente é a mesma, né? Então, feita essa advertência, né, a gente começa aqui com essa leitura, sabendo, portanto, que o que nos importa mais aqui do que a palavra literalmente dita é propriamente a ideia. Então, iniciando pelo versículo 24, temos o seguinte: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ora, em tão poucas palavras, a gente já tem tanta coisa para refletir a respeito, né? Algumas coisas podem ser, a princípio, um pouco difíceis de serem compreendidas, mas as interpretações, as obras que tratam do Evangelho, que procuram, né, buscam, né, a compreensão, elas nos dirigem, né, esse entendimento a fim de que a gente possa realmente alcançar o sentido dessas palavras de Jesus. Então vejam, como eu falei aqui em relação à tradução, ao texto, em alguns temos que Jesus disse aos seus discípulos e outros acrescentam que disse aos seus discípulos e à multidão, como se ele não estivesse dirigindo essas palavras apenas aos seus discípulos, mas também aos apóstolos, mas também a um conjunto, a um grande número de pessoas que o estivesse ouvindo, tá?
Mas veja só, o que nos interessa saber. Então, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir Jesus, seguir os seus passos, seguir o seu caminho, né, o que fazer? Se eu quero ser um verdadeiro cristão, se a vida de Jesus, né, o seu modelo de vida, para mim é importante, e eu almejo, né, aquela condição espiritual, aquela condição como ser, como indivíduo, né, o que eu preciso fazer então? Então Jesus disse para nós, e para aqueles que o seguiam e que eventualmente desejassem isso. Jesus disse primeiro, renuncie-se a si mesmo, né? Que também a gente pode encontrar como negar-se a si mesmo. Ora, essa primeira orientação talvez tenha sido a mais complicada, eu diria assim, para entender. Porque como é isso, né? Como eu vou renunciar a mim mesmo? Eu vou esquecer de mim, eu vou abrir mão de mim, dos meus interesses, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Como é que eu vou fazer isso? Como acontece essa renúncia, né? Na verdade, é quase isso que eu disse, né? É quase que na doutrina espírita a gente fala também do esquecer de si mesmo, né? Mas não num sentido tão tão literal a ponto de que você se abandone e não se cuide, né? E não trate de si mesmo, né? A ponto de viver uma vida apenas mística, apenas de adoração, apenas de culto, né? Porque não é exatamente isso que Jesus quis dizer. Ao falar para nós renunciarmos a nós mesmos, Jesus falou isso num sentido bastante específico. É que nós renunciemos aos nossos interesses mais grosseiros, né? Aos nossos interesses mais egoísticos. Então, é aquela circunstância pessoal na qual eu me envolvo apenas em satisfazer o meu ego. Foi isso que Jesus procurou nos mostrar, né? Que essa renúncia, essa negação a si mesmo, né, é deixar de olhar apenas para si como o único destinatário das próprias ações, das próprias atitudes, né, a fim de que eu possa enxergar no outro, né, a pessoa a quem eu devo dirigir, né, os meus melhores esforços ou os meus melhores sentimentos. Porque há uma questão aí de reciprocidade. Aquilo que eu vou entregar ao outro, aquilo que eu vou doar ao outro, retornará a mim, né? De alguma forma, haverá uma reciprocidade no sentido de que eu receberei de volta tudo aquilo que eu entregar. Então, se eu entregar algo ruim, né? Se eu estiver causando dor ou causando sofrimento, isso vai voltar a mim. Mas normalmente eu causo dor ou sofrimento quando eu não penso no outro. Se eu pensar no outro, se eu esquecer de mim e pensar que as minhas atitudes, né, podem, né, prejudicar o outro, né, e assim eu optar por não satisfazer o meu ego, né, então nesse caso eu vou estar agindo como Jesus procurou nos ensinar. É talvez um pouco complicado da gente colocar isso na prática, no dia a dia, porque normalmente a gente fica tão envolvido com os próprios interesses que termina nem percebendo, né, aquilo que fazemos e que pode afetar as pessoas que estão à nossa volta. Mas, como disse, as leituras, as obras que a gente tem disponíveis para estudar a respeito do tema, nos dão uma luz muito boa para que a gente possa compreender, para que a gente possa realmente entender aquilo que Jesus nos disse. E por isso eu recorro aqui a uma obra da Joana de Ângeles, chamada O Homem Integral. E com muita autoridade, né, ela diz o seguinte: o negar-se a si mesmo, né, que nesse texto é renunciar a si mesmo, do Evangelho,
que faculta a personalidades patológicas o mergulho no abandono do corpo e da vida, em reação cruel, destituído de objetivo libertador, aqui aparece como um mecanismo de fuga da realidade, medo de enfrentar a sociedade e de lutar para conseguir o seu lugar ao sol, como um membro atuante e útil da humanidade que necessita crescer graças à sua ajuda. Este conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, a vassalagem do próximo em favor das suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta. Então, aquilo que eu estava procurando dizer é neste sentido, né? De que esse negar-se é negar ao próprio ego, é negar aquelas situações em que a gente busca apenas satisfazer as nossas próprias necessidades, às vezes, né, colocando outras pessoas em posição de submissão, mas uma submissão que não é apenas por uma diferenciação entre faculdades, diferenciações entre capacidades, né, ou diferenciações em termos de autoridade ou hierarquia, mas não. A submissão do outro no sentido de que o outro seja alguém que vá servir aos nossos interesses. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, eu não estou buscando que outras pessoas me sirvam, me atendam, façam algo por mim. Não, eu mesmo procuro fazer aquilo que é necessário em minha vida. Eu mesmo procuro fazer por mim, né? Seja um trabalho, seja uma caridade, um favor, né? O que quer que seja. Então eu procuro trabalhar, né? Esquecendo dessas vaidades, esquecendo dessas situações que podem prejudicar o outro, para que eu possa assim agir de uma maneira mais livre, né? Agir de uma forma que eu possa atender o meu interesse, mas ao mesmo tempo não prejudicar o outro. Também temos a obra de Emmanuel, que trata disso. Essa primeira, como eu disse, era da Joana de Ângeles, chamado Homem Integral. Uma outra passagem que eu tenho aqui para colocar para vocês é do livro de Emmanuel chamado Palavras da Vida Eterna. A gente vai utilizar algumas passagens, pois, como disse, elas nos esclarecem com muita propriedade, né? Nos esclarecem com bastante autoridade, inclusive. Então Emmanuel diz assim: se te dispõe desse modo a apresentar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Ora, Emmanuel, como eu gosto de dizer, ele sempre é muito incisivo, né? Muito direto e com uma profundidade às vezes desconcertante, porque ele realmente alcança, né, a sua finalidade nos dizendo exatamente aquilo que precisamos para compreender o que é exigido e o que é esperado de nós. Então veja, ele diz: se te dispõe desse modo a apresentar o Senhor para a edificação da tua felicidade, se realmente você quer seguir Jesus, e com isso, e seguindo Jesus, quer alcançar a felicidade, porque afinal de contas, se nós nos propusermos a seguir Jesus, né, o nosso destino não será outro a não ser a felicidade. Por mais que a gente entenda que existem as dificuldades do caminho, né, as dificuldades, elas na verdade não impedem que o objetivo final almejado seja um objetivo feliz, né? Dificuldades porque na verdade a gente vai lutar contra nós mesmos, a gente vai tentar superar as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios defeitos, né? Que sempre, né, são defeitos que já vêm enraizados há muito e muito tempo, e que às vezes apenas um choque,
às vezes apenas uma situação bastante dura vai mexer conosco, vai nos tocar profundamente a ponto de buscarmos essa mudança, a ponto de entendermos que esse caminho que Jesus nos propõe é o caminho da felicidade. Então, prosseguindo aqui com o que disse Emmanuel, ele diz assim: renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Abre mão, né? Renunciar no sentido de abrir mão às bagatelas da estrada. O que ele quis dizer com isso? Que no nosso caminho a gente se apega a muitas coisas fúteis, sem valor, né? As bagatelas são essas coisas sem valor, coisas pequenas da estrada, essa estrada da vida, o nosso caminhar pela vida, né? O tempo que passamos a cada reencarnação, por exemplo, é a nossa estrada, é a estrada que estamos seguindo. E nos apegamos a tantas coisas pequenas e fúteis, né? E nos prendemos a isso, que deixamos de atentar para o que é verdadeiramente importante. A gente, claro que envolvidos que somos, principalmente nos dias atuais, né, com tantas formas que existem, né, de maneiras diferentes de nos informar, de nos trazerem propagandas, conceitos, né, informações das mais diversas, né, principalmente nos dias de hoje. A gente cria necessidades, a gente se apega a valores que realmente, se pensarmos ou em alguma situação, em algum dia, né, se perdermos isso, a gente vai entender que não vale muita coisa. E o que eu quero dizer com isso, já que estou falando tão genericamente, né? Às vezes a gente se apega a coisas materiais, né, como aquilo que a gente deseja comprar, aquilo que a gente almeja como um sonho de consumo, né? É eu se vestir, é eu ter um corpo bonito, é eu adquirir um determinado bem ou outro. Para dar um exemplo bem singelo e bem corriqueiro, eu quero um celular mais novo, mais moderno, uma câmera melhor para tirar as fotos, que as fotos saiam melhor, coisas desse tipo. A própria exposição nas redes sociais, que às vezes, iludidos, eu até diria assim, achamos tão importante em nossas vidas, né, que em certas circunstâncias, às vezes uma doença, a perda de um ente querido, né, ou uma outra situação qualquer que vocês podem imaginar ou que já tenham passado por isso, né, em algumas circunstâncias a gente vai ver que todas essas coisas, ou essas pelo menos que exemplifiquei aqui, elas não são importantes, elas não são verdadeiramente importantes. São coisas externas, são coisas que estão fora de nós, são coisas que não dizem quem somos, né? O que temos, ou a aparência que nós expressamos, aquilo, a forma que nós temos e que nós carregamos nessa encarnação, não diz quem nós somos, não revela o que nós pensamos, o que nós sentimos, mas são as nossas atitudes, são os nossos relacionamentos, a maneira como a gente trata as pessoas, né? O perdão que a gente dá, a maneira como a gente responde a uma ofensa, se somos indulgentes ou não, se ouvimos, se conseguimos ouvir alguém com calma, com paciência ou não, né? Se somos solidários com as pessoas que nos procuram, ou às vezes com pessoas que nós procuramos para ser solidários, né? Isso tudo faz diferença, né? Se nós nos dedicamos a fazer algo bem feito, com amor, isso faz diferença, e isso revela quem nós somos de verdade. Não o que temos fora, mas o que temos dentro, e que expressamos através de nossas palavras, de nossas ações, né? É o que se revela, o que revela de nós. Então a gente precisa parar de se apegar a essas, como disse Emmanuel, essas bagatelas da estrada, né? E ele diz aqui: suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje, e procura Jesus por divino modelo. Quando a gente resolve, portanto,
seguir Jesus e que a gente vai ter que carregar a nossa cruz, a gente vai ter que suportar as consequências dos nossos atos, né? Porque a nossa vida é um contínuo de ações e reações. Nós estamos constantemente agindo, fazendo algo, e constantemente estamos recebendo de volta de tudo aquilo que fizemos anteriormente, né? E quando ele diz aqui de ontem e de hoje, né, ele quer dizer de uma forma mais singela, de ontem, de reencarnações anteriores, de hoje, dessa vida atual. Então, às vezes a gente está num determinado momento que é um momento de esclarecimento, de despertar. E pode parecer que nesse instante tudo na nossa vida vai mudar. A partir de agora eu realmente entendi, né, que o exemplo do Cristo é o exemplo a ser seguido, né, e vou mudar a minha vida. Estou decidido. A partir de agora tudo vai ser melhor, tudo vai ser bom, eu vou encontrar a felicidade. Mas não é bem assim. Porque a gente tem uma bagagem que a gente traz, né? Uma bagagem muito grande, porque nós não sabemos tudo o que fizemos. A gente pode, no máximo, estando reencarnados, fazer uma análise da presente reencarnação e tentar descobrir tudo que de bom que nós plantamos e o que de ruim nós plantamos. Mas de reencarnações anteriores a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente vai ter que observar mais quais são as nossas tendências, né? Quais são os nossos gostos, as nossas preferências, quais são as nossas simpatias e antipatias em relação a pessoas, em relação a condutas, a comportamentos, né? Então a análise é um pouco mais sutil nesse caso. E assim a gente precisa entender que agora eu vou aceitar Jesus, como às vezes a gente ouve dizer, e minha vida vai mudar. Não é bem assim, né? A gente pode e deve aceitar Jesus, mas com a consciência, né, de que temos responsabilidades a cumprir, né, de que temos realmente consequências a suportar dos nossos atos, das nossas escolhas, de tudo o que fizemos antes. E há uma advertência feita por Emmanuel que diz assim: não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. A gente busca seguir ao Cristo, nosso exemplo maior. Os cristãos nem sempre, né, estão fazendo o que deveriam, porque não basta só se dizer cristão. É muito fácil. Eu escolhi agora ser cristão, decidi, a partir de agora eu vou seguir o Cristo. Mas isso não é um atestado de que eu passei a ser uma pessoa correta a partir desse instante, ou pelo menos não significa dizer que a partir desse instante eu estou seguindo rigorosamente os preceitos do Cristo. Até porque não há como que um interruptor ou uma chave que possamos virar e ao mesmo tempo as nossas atitudes se modificarem. A gente não se transforma em outra pessoa de uma hora para outra, né? Isso é um processo, isso é algo que demanda esforço, que demanda autoconhecimento. A gente precisa muito, né, conhecer a nós mesmos. Isso é essencial para esse processo de mudança e de transformação. Porque se eu não me conhecer, se eu não souber, né, onde eu estou acertando, onde eu estou errando, né, como é que eu vou poder empreender uma transformação na qual eu não tenha, né, diretrizes ou bases, diretrizes de para onde seguir ou bases sobre as quais me assentar, né, a fim de que eu possa construir aí um novo prédio, uma nova casa, né, em minha vida. Então é essencial esse autoconhecimento e é essencial saber, né, que esse processo é um processo que demanda algum tempo,
Para algumas pessoas pode ser mais difícil, mais demorado, mais doloroso, para outras não. Claro, a gente não tem um critério para dizer, né, como isso vai se processar na vida de cada um. E prossegue Emmanuel dizendo ainda aqui, nesse mesmo texto, né, do livro Palavras da Vida Eterna: ninguém conquista algo sem esforçar-se de modo algum. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Então vejam que a cruz ou esse sofrimento varia conforme o nosso estado. Para nós reencarnados, como Emmanuel diz, a cruz ela tem um significado de acordo com a nossa condição. Se nós estamos reencarnados, se nós temos um corpo físico, material, portanto, né, a nossa cruz pode ser suportar uma doença, uma deformidade, algum tipo de condição orgânica que nos cause alguma dificuldade, que nos tire, né, todas aquelas possibilidades que poderíamos ter caso tivéssemos uma situação pelo menos aparentemente perfeita, pelo menos daquilo que nós comumente entendemos como normal. Também nessa vida material, durante as reencarnações, as dificuldades, ele diz assim, o degrau social, as dificuldades financeiras, né, dependendo de onde o cidadão, o indivíduo reencarnou, né, essas dificuldades também podem significar a cruz da pessoa naquele instante. Muito disso, vamos atentar para um fato importante, como consequência daquilo que fizemos, como Emmanuel disse aqui, no ontem e no hoje. A doutrina espírita nos explica, e nós precisamos ter por base para que essa explicação seja plausível. Então temos que ter por base, a reencarnação para que esta explicação seja plausível, né? Nos explica que tudo que nós hoje estamos vivendo é consequência de situações vividas anteriormente. Então, onde eu quero chegar? Se hoje eu tenho uma dificuldade física, se eu tenho um problema orgânico que me acompanha desde o nascimento, isso pode ser resultado de uma conduta numa vida anterior. Exemplo que vemos em obras espíritas: alguém que em uma vida anterior tenha se utilizado mal da oratória, do seu poder de convencimento, de falar às pessoas, né, e com isso as tenha desencaminhado, as tenha distorcido, né, os seus valores, as suas ideias, essa pessoa hoje pode nascer sem a possibilidade de se expressar pela fala. Não quero aqui dizer algo taxativo, né, porque isso é muito delicado, né, porque é como se eu conhecesse alguém que tem essa impossibilidade e eu o julgasse e já apontasse, já dizendo assim: então se você hoje não fala é porque antes você empregou mal a sua oratória. Não podemos fazer isso, até porque a gente não tem noção do que exatamente aquela pessoa passou, né, em existências anteriores, em vidas anteriores, e o porquê daquela situação atual. O que eu tentei fazer foi dar um exemplo, né, do que poderia ser a consequência de uma conduta inadequada ou indevida, né, em uma reencarnação anterior, né, em uma existência física anterior. Então é mais ou menos isso. Se fisicamente esse é um exemplo, né, em relação a aspectos sociais e econômicos, uma pessoa que pode ter passado por uma vida anterior muito abastada, muito rica, e ter feito mau uso dos seus recursos financeiros, materiais, né? E hoje, né, em uma nova reencarnação, em uma nova existência física, ela pode ter nascido, né, em uma condição que ela não tivesse sequer a oportunidade de
pelo seu trabalho, mudar a sua realidade econômica ou financeira e passar por intensas privações, né, que lhe tragam um sofrimento material e que sempre tem um propósito, né? A questão aqui não é propriamente uma vingança divina, como alguns podem entender, ou que isso pode parecer. Não. A questão aqui é a relação de causa e efeito. É a responsabilidade pelo que foi feito antes, e uma forma de educar é fazer com que a pessoa vivencie, né, o que os outros que foram atingidos pelos seus atos vivenciaram em épocas anteriores. Então essa é a ideia. Não é simplesmente aplicar aquela famosa lei de Talião do olho por olho, dente por dente, né, fazendo com que a pessoa simplesmente sofra o que fez o outro sofrer, sem que isso tenha um propósito maior ou educativo, mas apenas o caráter de uma vingança. Não é isso, né? Até porque Deus nos conhece inteira e profundamente, sabe quais são as necessidades, sabe que tipo de provas ou que tipo de expiações nós podemos suportar. Portanto, a gente precisa ter consciência de que as nossas dificuldades, ou como disse, as nossas provas ou expiações de hoje, né, elas são proporcionais, não diria nem proporcional, às vezes nós, pela misericórdia de Deus, né, nós sofremos muito menos do que o que fizemos sofrer as pessoas em existências anteriores. Mas as nossas provas e expiações de hoje são exatamente aquilo que precisamos e que podemos suportar, e que temos condições de suportar. Bom, então Emmanuel fez uma diferenciação entre aqueles sofrimentos que existem para nós no plano físico e no plano espiritual. Sendo que no espiritual, como não poderia ser diferente, são sofrimentos morais, né? Como ele diz aqui, a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Porque quando a gente vai reencarnar, em geral nós temos um propósito. Em geral a gente tem um objetivo com a nossa reencarnação. E se cumprirmos aquele período na Terra reencarnados e retornamos ao plano espiritual sem que tenhamos atingido o nosso objetivo, né, isso gera um sofrimento moral. Porque ao desencarnarmos, né, há de certo modo, uma abertura das nossas memórias, né, de maneira que a gente possa olhar para a nossa vida, a nossa última existência e, contemplando essa existência, compará-la com aquilo que nós havíamos programado. E esse é o que para a doutrina espírita é o nosso juízo final, né? É o nosso tribunal pessoal próprio da consciência. Então a gente precisa estar atento para o fato de que a nossa existência é uma oportunidade de refazimento dos nossos erros, de renovação das nossas condutas, das nossas propostas, né, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado. Estamos aqui para tudo isso, né? Resgatar os erros que cometemos anteriormente, como costumamos dizer, às vezes pelo amor, outras vezes pela dor, mas qualquer que seja o caminho, é apenas um degrau a mais a ser galgado, né, em direção à felicidade. O que nos espera, nós ainda não temos condições de avaliar ou de cotejar, porque nós conhecemos o sofrimento, nós conhecemos a dor, porque nós já passamos por ela, mas não conhecemos a felicidade, não sabemos o que é a verdadeira felicidade, porque não conseguimos ainda vivenciá-la. Então, falar de tudo isso pode parecer algo assim distante e inalcançável para nós, porque realmente se torna algo assim muito abstrato,
se torna algo assim muito como que um ideal difícil de alcançar. Quando se fala em Jesus, né, às vezes a gente conversando pode tratar do tema, a pessoa diz, mas Jesus fez isso, mas quem sou eu? Estou longe de ser Jesus. Estamos realmente bem longe de ser Jesus, mas existem tantos exemplos mais próximos de nós e poderíamos utilizá-los em nossas vidas para que nós possamos agir melhor. Claro que existem grandes espíritos que passaram pela existência terrena, que não são Jesus, mas que também foram fonte de exemplos de condutas bastante inspiradoras para nós. Vide exemplos recentes, como de Chico Xavier, como de Irmã Dulce, como de Madre Teresa, né? Aí alguém pode dizer, sim, mas essas pessoas se dedicaram inteiramente a uma vida religiosa, uma vida de renúncias, de abdicações. Sim, é verdade. Mas pelo menos são pessoas que, se não são contemporâneas hoje, porque já passaram por essa existência, mas são para nós exemplos mais palpáveis de que se eles conseguiram, por que nós não temos essa mesma condição? Pois todos têm a mesma oportunidade. Todos nós temos as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Deus nos faculta isso, claro, a cada um segundo as suas obras, mas as oportunidades são muito semelhantes. E, como diz Leon Denis, é na luta que a vontade se apura e se afirma, né? Então, quando a gente luta, né, a nossa vontade se afirma, a nossa vontade cresce, a nossa vontade aumenta, né? Então, nos fortalecemos nessa luta. Quando a gente suporta, quando a gente carrega a nossa cruz, a gente se torna mais forte. E é por isso que nós recebemos essa convocação de Jesus. Bom, mas para a gente falar de mais outras coisas que estão ainda aqui nesse capítulo, né? A gente está falando da renúncia, sobre a própria cruz, sobre seguir Jesus, mas seguindo no versículo 25, diz aqui: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. É uma passagem que pode parecer assim estranha a princípio, né? Mas que Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Como assim? Salvar e perder? Isso não é um paradoxo? Isso não é uma contradição? E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Na verdade, a gente pode até encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que trata disso. E vai dizer que para aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens me renegando, foi isso que Jesus quis dizer, perderá as vantagens do reino dos céus, né? Então, quem quiser salvar a sua vida material, quem achar que a vida material é que precisa ser preservada, né, vai perder a oportunidade, portanto, de conquistar os bens dos céus. E disse Jesus, quem perder a sua vida por amor a mim. Vocês podem encontrar às vezes em algum texto amor ao próprio Jesus e amor ao Evangelho, ou amor à Boa Nova. Então quem perder a vida por amor a Jesus e ao Evangelho, achará essa vida. É a renúncia de que Jesus falou. Renunciar a esses bens materiais que nós damos tanto valor, tá? Pelo menos assim, vamos fazer aqui um parênteses, não de uma forma absoluta, impensada e radical, tá? Mas é você entender que esses bens materiais que nós temos, né, para que nós possamos nos conduzir na vida material, eles não são as coisas mais importantes das nossas vidas. Não devemos empreender todos os nossos esforços, né, para preservar e acumular os bens materiais.
eles nos servem como ferramentas, eles nos foram emprestados para que a gente possa transitar por essa vida material, às vezes com um pouco mais de facilidade, às vezes com um pouco mais de conforto, se comparadas umas pessoas às outras, conforme nosso merecimento, ou às vezes como prova, né, para saber o que nós vamos fazer com esses bens que nos são concedidos, que nos são emprestados. Então é nesse sentido, né? Nós temos uma vida material e precisamos assim suprir as necessidades dessa vida material, né? Portanto, vamos voltar lá para aquela passagem do início, quando eu digo que, quando Jesus disse, né, que nós precisamos renunciar a nós mesmos, né? Não vamos abrir mão de tudo, não vamos abrir mão das nossas atividades nessa vida material. Eu vou deixar o meu trabalho porque agora não me interessa mais o dinheiro, né? Não me interessa mais os bens, eu vou, né, viver só para o meu espírito. Não é para ser radical assim, tá? Repito, vivemos uma vida material enquanto reencarnados e temos necessidades nessa vida. O próprio Cristo trabalhou, era carpinteiro, como nos dizem as Escrituras, né? Os seus apóstolos também tinham as suas profissões. Os que o seguiam, portanto, mantinham as suas atividades cotidianas, né, de trabalho, as suas profissões eram desempenhadas porque todos nós precisamos desse trabalho. O trabalho, inclusive, é para todos nós, né, uma forma de nos disciplinarmos, uma forma de nós galgarmos algo também espiritual para as nossas vidas. Agora, a forma como trabalhamos, os nossos objetivos, como nós nos conduzimos no nosso trabalho, como nós nos comportamos perante as pessoas com quem trabalhamos, né? Isso sim é que vai dizer muito a respeito de nós e de como nós estamos vivenciando essa vida material. Porque, claro, tudo está interligado, né? Eu não tenho como separar de uma forma absoluta a vida material da vida espiritual. Afinal, nós somos espíritos dotados de um corpo material. Então, nós não estamos separados, nós estamos unidos. Espírito e matéria, entrelaçados para viver esta reencarnação aqui. Então, é dessa forma. Nós vivemos a vida material, temos as necessidades a serem satisfeitas, mas precisamos bem nos conduzir nessa vida material, né? Então, nós só precisamos ter boa consciência e boa noção de como é que eu devo fazer isso, né? De como eu devo me conduzir para que eu não incorra em erros terríveis a ponto de perder o fruto dos meus esforços, né? Então, assim é que a gente precisa refletir bastante sobre como nós estamos nos conduzindo na vida. Afinal de contas, né, para quem já tem um certo contato com o Evangelho, tem uma passagem que diz, né, que se você age assim, se você dá mais valor a esses bens terrestres, né, para Deus vai ser, bom, você já recebeu a sua recompensa na terra, né? Então agora não tem mais nada a receber aqui nos céus, no mundo espiritual. Então a forma como a gente dá, a forma como a gente age, né, se comporta nessas atividades vai nos dizer muito, né? O valor que nós damos a esses bens da terra vai nos dizer muito sobre o que será de nós na vida futura. Então volto a ressaltar essa importância de nós vivermos a vida material, mas ao mesmo tempo estarmos de olho na vida espiritual. Não devemos abandonar a vida material. Nós devemos apenas conciliar os interesses materiais com a vida espiritual. Nós devemos deixar de lado a ambição, a ganância desmedida, não é? Não que nós não possamos viver na nossa vida material e tivermos algum tipo de objetivo de construir algo, né? De empreender. Afinal de contas, todo o progresso é consequência de mentes que resolvem empreender, que resolvem crescer. E isso não nos é vedado, não nos é proibido.
Pelo contrário, isso faz parte do progresso do mundo, da evolução do mundo. Né? Empreender, crescer, criar, né? Que seria do mundo sem as grandes inteligências que resolveram fazer pesquisas, que resolveram desenvolver, né? O mundo, né, em que nós vivemos, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo coisas que nos facilitam o nosso dia a dia. Né? Estaremos ainda na idade da pedra se isso não fosse permitido, se Deus não esperasse isso de nós. Espera sim o nosso desenvolvimento intelectual, mas sem esquecer o nosso desenvolvimento moral. Né? Então precisamos aliar essas duas coisas com bastante responsabilidade, com consciência, né, de que as nossas vidas estão realmente interligadas no plano físico e no plano material. Bom, ainda para que a gente não perca, né, os versículos dessa passagem, né, diz aqui o 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. E aqui eu recorro a Emmanuel mais uma vez, né, que diz assim: o Mestre Divino não recomendou a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho, que era isso que eu estava falando agora, nesse instante. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucro almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, que significa artificiais, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual. Porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Como disse Emmanuel, sempre é muito incisivo, não é? E também muito preciso nas suas colocações. E para quem quiser saber, que gosta de pesquisar, é do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, essa é a ideia, né? E como ele disse, repetindo aqui, né? Não somos tolhidos de aspirações, de crescimento, de objetivos maiores em nossas vidas, né? De conquistas em nossas vidas, mas só não devemos esquecer da visão espiritual. Só não devemos esquecer que temos uma vida imortal e que hoje a nossa existência nessa reencarnação é uma existência passageira. Né? Aqui, portanto, é uma escola onde nós aprendemos muito daquilo que nós vamos usar e colher no futuro. Diz o versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. O nosso progresso, portanto, é fruto do nosso trabalho. O que nós fizermos, nós vamos, portanto, colher os resultados na frente. Né? Claro, cada um age segundo o seu tempo, segundo o seu conhecimento, né? Segundo aquilo que conhece, aquilo que pode realmente realizar. Mas Deus, sempre justo, sempre bom, né? A inteligência suprema do nosso universo sabe aquilo que é melhor para nós, aquilo que precisamos. E no último versículo desse capítulo, assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É só o fechamento, claro, do capítulo. Mas aqui eu recorro a uma explicação que tem num dos livros da codificação, a Gênese, lá no capítulo 17. Vocês podem encontrar entre os itens 45 e 46. Essa passagem é a passagem que Jesus anuncia o seu segundo advento, a sua segunda vinda. Aí diz aqui: parece uma contradição, uma vez que é certo que não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Porque Jesus disse assim: há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quer dizer, se for entendido literalmente, que vocês não vão morrer, né, antes da minha vinda, do meu retorno. E só que lá na Gênesis diz assim: um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias,
e para as suas consequências, mas do qual, entretanto, colocou o princípio, como o fez para todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. É nesta lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais. Mas os judeus pensavam que iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam suas alegorias pela letra. Achavam, portanto, que Jesus estava dizendo que esse retorno dele seria enquanto essas pessoas estivessem vivas naquela reencarnação. Se fosse literalmente o que Jesus quis dizer, seria isso, mas não era. Então Jesus deixou aí nas entrelinhas, né, que se tratava na verdade da reencarnação, né, que essas mesmas pessoas estariam vivas, ou não veriam a morte, estariam vivas porque estariam reencarnando, estariam reencarnadas em um futuro distante, quando Jesus viesse. Mas desenvolver isso aí já é um outro tema, já é algo que não cabe aqui, né? Foi apenas realmente para a gente fechar esse capítulo, essa parte, portanto, que nos propusemos a tratar hoje. Então, o homem e a sua cruz, né? Nós todos aqui, se quisermos seguir Jesus, se quisermos ter Jesus como nosso exemplo, nosso guia em nossas vidas, precisamos tomar as nossas cruzes, cada um com a sua cruz, cada um com uma cruz com o peso que lhe corresponde, com a dificuldade que lhe corresponde, né? Renunciando a si mesmo, como disse Jesus, ou seja, abrindo mão do ego, né? Daquilo que representa o atendimento de necessidades muitas vezes pequenas, necessidades que satisfazem apenas ao indivíduo, sem pensar que existem outros à sua volta, sem pensar que a nossa vida ela deve se desenvolver dentro dessa ideia do amor cristão, em comunhão com todos aqueles com quem convivemos. Então, meus amigos, a reflexão é essa que Jesus nos propõe, né? Que temos uma cruz porque temos responsabilidades a cumprir, temos efeitos, né, dos nossos atos que devem ser suportados, mas o nosso objetivo maior é a felicidade, né? A felicidade que vai nos ser própria, pessoal e alcançada conforme os nossos esforços, de acordo com aquilo que nós vamos realizar ao longo de nossas vidas, e uma felicidade que ainda não sabemos exatamente como é, mas uma felicidade que é a promessa de Jesus, né? Essa que muitas vezes é dita como o reino dos céus, e que a gente, por muitos e muitos anos, a gente acreditou que era aquele céu, aquele paraíso de contemplação sem fazer nada, mas que na verdade é de trabalho, é de ação, é de comunhão com os nossos irmãos, né? É de auxílio sempre, de colaboração, enfim, é da prática da caridade, né? Não há uma eternidade de descanso perene, né? Perpétuo. A vida é trabalho, seja no plano material, seja no plano espiritual. Jesus não parou de trabalhar e nem nós. Então nosso tempo já está praticamente esgotado. Agradeço a presença de vocês aqui hoje, né? E aos que assistirem depois. E muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós, que Jesus nos ilumine para que essas palavras do Evangelho façam parte das nossas vidas, do nosso cotidiano, porque não adianta só crer e saber, é preciso colocar isso tudo na nossa vida cotidiana e desenvolver hoje e sempre. Que Deus nos abençoe a todos.